A nossa sociedade tem uma ideia muito fixa do que é o sucesso, não é? Basicamente, é sobre atingir metas. Mas e se essa definição estiver, digamos, incompleta? É isso que vamos ver ao explorar uma tese fascinante do maestro USG. Ele propõe uma alternativa, algo chamado cultura do desfrute, e a ideia é que esta pode ser a verdadeira chave para juntar finalmente performance, sentido e bem-estar. Já aconteceu a alguém alcançar um grande objetivo e, no fim, sentir nada? É uma situação que, na verdade, é bastante comum. Pensemos nisto. Chega-se àquela promoção tão desejada ou termina-se aquele projeto gigante e, em vez daquela euforia que se esperava, o que aparece é um sentimento de vazio? É estranho, não é? De onde é que vem isto? E esta citação da tese resume tudo de forma brilhante. Muito se falou sobre o destino, pouco se falou sobre o desfrute. É exatamente isto. O foco está quase sempre no ponto de chegada, no tal destino. E o que acontece? A gente esquece completamente da qualidade da viagem, do desfrute. É este o grande paradoxo que vamos analisar a fundo. Ok, então, primeiro ponto, o vazio da chegada. Vamos mergulhar neste sentimento. A tese dá-lhe um nome: fracasso subjetivo. É uma expressão forte, certo? Significa sentir um vazio, mesmo quando, por fora, tudo parece ser um sucesso. E aqui está o ponto mais importante. Este sentimento não é uma falha pessoal de ninguém, é na verdade o resultado direto de uma cultura que só valoriza chegar ao topo. Uma cultura que ignora completamente o custo da subida. E o preço a pagar? Bem, é altíssimo. Fala-se de exaustão emocional, de ligações, de relações que se quebram pelo caminho e, no fim, uma perda de significado gigante. Então, como é que se resolve isto? Bem, para entender a solução, a tese pede-nos para separar duas ideias, dois conceitos que são fundamentais aqui. De um lado, temos o destino, a meta, o resultado final. E do outro, o desfrute, que é basicamente a qualidade da nossa experiência durante a viagem. E esta diferença é mesmo a chave de tudo. Vejamos, o destino vive da validação que vem de fora, os resultados que se mostram, a produtividade. É sobre o que os outros veem. Já o desfrute é totalmente o oposto. É sobre a satisfação que vem de dentro. É estar presente, encontrar significado, valorizar a qualidade do processo. Se quisermos simplificar, um foca-se no que se alcançou e o outro no como se chegou lá. E é desta distinção que nasce a grande proposta da tese, a cultura do desfrute. E atenção, isto não significa deitar a ambição fora de todo, a ideia é integrá-la. É um modelo onde a disciplina, a vontade de atingir metas consegue coexistir e até ser alimentada pela saúde emocional e pelo bem-estar. Tudo bem, isto soa bem na teoria, mas e a prática? E a ciência por trás disto? Pois bem, a tese argumenta que o desfruto não é só uma ideia bonita, uma filosofia, é uma competência que se pode treinar e que tem benefícios que se podem medir na nossa mente, no nosso corpo e até, podemos dizer, no nosso espírito. Vamos começar pela mente. Os benefícios são impressionantes. A neurociência já nos mostra que quando estamos em estados de apreciação consciente, de desfrute, ativamos uma parte muito importante do cérebro, o córtex pré-frontal. Pensemos nele como a nossa torre de controlo, a que gera as emoções e as decisões. E o resultado? Menos estresse crónico, mais criatividade a fluir e até uma maior capacidade para aprender e memorizar coisas. E o corpo? Bem, o corpo cegamente. Os efeitos físicos são igualmente incríveis. Viver com mais desfrute ajuda a regular o nosso sistema nervoso. Na prática, isto significa menos cortisol, aquela famosa hormona do stress, a circular no corpo. E com menos stress, melhora tudo o resto. O sistema imunitário fica mais forte, a pressão arterial regula-se e até a qualidade do sono e da recuperação física melhora. E depois há o lado, digamos, mais profundo, o existencial, o do espírito. Valorizar a experiência do agora, do presente, isso combate diretamente aquela sensação de vazio de que falámos no início. Fortalece a percepção de que a vida tem um propósito, um significado. Ajuda a criar um sentimento de pertença e, lá no fundo, a construir uma coerência interna, um alinhamento. Se descermos ao nível da bioquímica do nosso corpo, o que acontece é fascinante. O desfrute consciente cria, literalmente, um coquetel hormonal positivo. Estamos a falar de uma boa dose de dopamina funcional para a motivação, de serotonina para a estabilidade emocional e de oxitocina, a hormona das ligações sociais.
Tudo isto, claro, com uma redução do cortisol. Isto não é apenas sobre sentir-se bem por um momento. É sobre construir a base química para uma vida com motivação saudável, com equilíbrio emocional e com relações fortes. E a melhor parte de tudo isto é que o nosso cérebro não é fixo. Ele é maleável. É o que se chama neuroplasticidade. Isto significa que nós podemos, de facto, reconfigurar os nossos circuitos. Ao praticarmos o desfrute de forma consistente, estamos a enfraquecer aquelas crenças antigas e limitadoras, como a ideia de que para ter sucesso é preciso sofrer. E, ao mesmo tempo, estamos a construir novos caminhos neurais, mais fortes, que associam o esforço e a ambição a um sentimento positivo, a significado. Ok, mas qual é o impacto disto tudo a longo prazo, para além de nós próprios? A tese vai mais fundo e analisa o legado que se deixa, e usa um exemplo muito poderoso para o ilustrar, o da paternidade e maternidade. Pensemos nisto. Quando o ambiente familiar se foca apenas em metas, em performance, sem nunca ensinar o valor do desfruto do processo, as consequências para as crianças podem ser bem pesadas. Elas podem crescer e tornar-se adultos de altíssima performance, sim, mas com uma incapacidade gigante de se sentirem realizados, com dificuldade em celebrar as próprias conquistas, em viver o presente. E, talvez o mais grave, com relações emocionais mais pobres, porque podem ter aprendido, inconscientemente, a ligar o amor ao desempenho. E isto leva-nos a uma imagem muito forte: o sucesso solitário. É isso que acontece muitas vezes. Um sucesso alcançado sem desfrute, sem partilha, é um sucesso solitário. Se o caminho até ao topo for desprovido de memórias afetivas, de ligações reais, e for apenas marcado por uma competição constante, o resultado mais provável é mesmo o isolamento emocional lá em cima. Então, como é que juntamos todas estas peças? É aqui que a tese chega ao seu ponto alto, uma redefinição do que realmente significa ter sucesso. E a ideia central é esta, e é fundamental. A escolha não tem de ser entre ambição e bem-estar. Não é um ou outro. A cultura do desfrute não rejeita a ambição, ela humaniza a ambição. Funciona quase como um termostato interno que garante que o nosso esforço, a nossa performance, seja sustentável. Sustentável a nível psicológico, a nível das nossas relações e, como vimos, até a nível físico. E com isto, chegamos à conclusão da tese, que se pode resumir nesta fase. O verdadeiro sucesso não está apenas em chegar, mas em viver plenamente enquanto se caminha. Quer dizer, o sucesso deixa de ser um ponto final num mapa, passa a ser a qualidade da experiência em cada passo que se dá. É sobre integrar totalmente o ser e não apenas o fazer. E assim, esta análise deixa-nos com uma reflexão, uma pergunta para levar connosco. Se o desfrute é de facto uma competência que nos leva ao sucesso mais profundo e verdadeiro, então a questão principal muda radicalmente. A pergunta deixa de ser: será que vamos alcançar os nossos destinos? E passa a ser: como é que vamos escolher viver o caminho até lá?